Hoje eu vou te contar uma verdade que ninguém tem coragem de jogar na sua cara. Mas antes de tudo, já vou pedir, e peço do fundo do coração, quase implorando mesmo, deixa teu like nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo tua opinião ou experiência e compartilha esse conteúdo, porque só assim esse tipo de verdade brutal chega a mais homens que precisam acordar para a realidade. Agora sobre o tema de hoje. Homens solteiros estão rindo das mulheres atuais, com o subtítulo "A liberdade masculina virou piada cruel contra garotas desesperadas por validação". E é exatamente isso que está acontecendo. A maior inversão de papéis da história humana. Um momento onde homens que finalmente acordaram, que entenderam o jogo invisível, que se libertaram das correntes emocionais, das chantagens afetivas, da necessidade desesperada de validação feminina, agora olham para o outro lado, para essa geração de garotas empoderadas na teoria, mas emocionalmente miseráveis na prática, e simplesmente dão risada, porque perceberam que a liberdade masculina é o maior terror para a garota moderna, especialmente aquela que apostou todas as suas fichas na beleza temporária, na promiscuidade travestida de autoestima, na ilusão de que sempre teria um homem de alto valor ao alcance das unhas de gel e do biquíni cavado nas redes sociais. Só que a conta chegou, e chegou pesada. Homens não querem mais bancar emocionalmente garotas cheias de traumas. Homens não querem mais assumir o papel de provedor de uma garota que foi de balada em balada, que colecionou validação virtual, que aprendeu a se valorizar não pela essência, mas pelo like, pelo match, pelo direct. E agora, passada dos 30, com o rosto começando a trincar, com os convites diminuindo, com o assédio migrando para garotas mais novas, começa o desespero silencioso. Aquela crise que nenhuma feminista vai postar no feed, mas que explode em mensagens do tipo: os homens estão frágeis. Homem tem medo de garota independente. Quando na verdade o que está acontecendo é que os homens estão se tornando livres e indomáveis. Estão abraçando a solteirice não como uma carência, mas como um estilo de vida superior, onde ele tem paz, onde ele investe em si mesmo, onde ele constrói sua carreira, seu corpo, seu patrimônio, sem precisar se dobrar a joguinhos emocionais, chantagens ou ameaças de solidão, porque o homem que realmente entendeu o mercado sexual sabe. Homem solteiro com sua vida em ordem, com saúde, com dinheiro e com propósito, é infinitamente mais valioso do que um homem desesperado atrás de amor. E exatamente por isso, essa nova liberdade virou uma piada cruel para essas garotas que agora se veem rejeitadas por aqueles mesmos homens que, há 10 anos, elas ignoraram, humilharam ou colocaram na friendzone. Mas a vida é implacável, o tempo é o verdadeiro juiz. E hoje quem ri são os homens que souberam esperar, que souberam se fortalecer, e que agora, com sangue frio, com clareza mental, com zero necessidade de se dobrar a esse teatro, seguem vivendo com abundância, enquanto muitas garotas seguem implorando por atenção, vivendo de aparências cheias de filtro nas fotos e vazias por dentro, porque a verdade é simples. O homem que não precisa de garota domina o jogo, e é exatamente esse homem que hoje olha para a histeria, para o desespero e para as tentativas patéticas de manipulação emocional, e apenas ri enquanto segue sua vida em direção à sua melhor versão. Agora me responde. Você quer ser o homem que ri ou o homem que chora? Você quer ser o protagonista ou o figurante da sua própria história? Deixa nos comentários a sua resposta e compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda vive correndo atrás de validação feminina. Ele precisa ouvir isso. E a brutalidade dessa dinâmica só se intensifica quando olhamos para o segundo ponto. Enquanto elas envelhecem sozinhas, consumidas pela ansiedade, pelo medo crescente da solidão, os homens solteiros, especialmente aqueles que despertaram para a verdade Red Pill, simplesmente curtem a vida sem dar explicações, sem prestar contas, livres das pressões sociais que antes os empurravam para casamentos infelizes, relacionamentos tóxicos e papéis de provedores sacrificiais. A liberdade masculina hoje não só é possível, como se tornou um caminho desejável, estratégico e superior. Enquanto do outro lado, temos garotas que foram iludidas por décadas com o discurso de que poderiam ter tudo. Juventude eterna, carreira brilhante, múltiplos parceiros, e que no fim das contas ainda encontrariam um homem de valor para assumir o papel de marido e pai. Só que esse homem não quer mais, esse homem sumiu,
Esse homem agora está na academia cuidando do shape, está viajando, está construindo sua empresa, está jogando videogame, está saindo com amigos, está explorando hobbies, está vivendo em paz, enquanto muitas garotas que gastaram a juventude nas baladas, que zombaram de caras bonzinhos, que priorizaram diversão imediata em vez de construção de algo real, agora postam textos sobre amor próprio, fazem terapias intermináveis e escondem o desespero por trás de fotos em viagens solitárias ou frases de autoajuda, tentando convencer a si mesmas e ao mundo de que estão bem, quando, na verdade, muitas delas estão absolutamente quebradas emocionalmente. Mas ninguém fala disso, ninguém alerta. O relógio biológico não espera, o tempo não perdoa e a natureza é cruel, porque enquanto elas perdem valor no mercado sexual com o avanço da idade, o homem disciplinado só ganha. Ele fica mais maduro, mais rico, mais atraente, mais seletivo, mais livre. E é por isso que o homem que aprende a jogar o jogo da vida com inteligência, que entende a dinâmica fria do mercado sexual, jamais se desespera, jamais se submete a pressões ou chantagens emocionais. E, principalmente, jamais aceita migalhas afetivas de garotas que agora, já sem o poder de atração de antes, tentam forçar relacionamentos com base na manipulação, na culpa ou na vitimização, só que esse homem Red Pill já enxerga tudo, já sabe que a sua paz, a sua liberdade e o seu progresso são infinitamente mais importantes do que ser um coadjuvante na vida emocionalmente desestruturada de alguém que desperdiçou os anos de ouro. E a verdade nua e crua é essa. Enquanto elas envelhecem sozinhas, muitas vezes criando gatos e se afundando em antidepressivos, ele está rindo, está leve, está vivendo, sem precisar mentir, sem precisar se explicar, sem precisar jogar o jogo emocional que elas tanto tentaram impor. Então, agora eu te pergunto, você quer ser o homem livre que acorda todos os dias com a consciência tranquila e o peito cheio de propósito? Ou quer ser aquele que se afunda em relacionamentos vazios, presos em chantagens e ressentimentos? Escreve aqui nos comentários e compartilha esse vídeo com quem ainda não entendeu o tamanho da liberdade que um homem pode ter quando decide colocar sua própria vida acima de qualquer validação externa. E aqui chegamos ao ponto mais brutal, mais incômodo e mais inegociável dessa equação. O preço da hipergamia, essa força biológica e social que impulsiona garotas a sempre buscarem homens de status, poder e recursos superiores, só que agora cobrou sua fatura com juros altíssimos. Elas rejeitaram, humilharam, ignoraram e desprezaram os famosos bons caras. Os caras que estavam ali, que dariam estabilidade, afeto, parceria, mas que, aos olhos delas, naquela fase de juventude e auge de beleza, eram simplesmente invisíveis, ou, pior ainda, ridicularizados como sem pegada, sem graça, sem atitude. E agora, anos depois, elas colhem exatamente o que plantaram. A rejeição fria e silenciosa desses mesmos homens que evoluíram, que enriqueceram, que ficaram mais fortes, mais confiantes, mais seletivos e que, com a consciência Red Pill afiada, já não caem mais na armadilha emocional de ser o plano B de uma garota que os descartou no passado. Porque hoje esses homens bem-sucedidos são os mesmos solteiros que estão rindo, que estão escolhendo, que estão filtrando, que não se deixam mais levar pela chantagem da solidão feminina ou pelo teatro patético de autoajuda que muitas delas ensaiam nas redes sociais. A verdade é uma só. O homem de alto valor não quer herdar o desgaste emocional, físico e psicológico de uma garota que viveu anos no carrossel da hipergamia, que colecionou experiências vazias, que foi de homem em homem, sempre buscando aquele alfa inalcançável, e quando percebeu que o tempo passou, que as opções diminuíram, que o assédio esfriou, tenta correr atrás de estabilidade com quem antes ela desprezou. Só que agora é tarde demais, porque esse homem sabe que ele não é opção de segunda linha de ninguém. Ele não é prêmio de consolação, ele não vai aceitar migalhas de uma garota que um dia se achou superior. E por isso, a hipergamia hoje é o próprio veneno que elas mesmas beberam. É o preço altíssimo que pagam por anos de escolhas baseadas não em caráter ou compatibilidade, mas exclusivamente em validação social, em aparência, em status, em recursos. E quando essas garotas percebem que o ciclo se fechou, quando olham ao redor e não encontram mais aqueles mesmos bons caras que um dia zombaram, bate o desespero, a frustração,
A culpa disfarçada de raiva e aquele discurso típico de não existem mais homens de verdade. Quando, na realidade, o que não existe mais é a paciência desses homens para aturar esse tipo de manipulação emocional. Esses homens agora são imunes, são frios, são racionais, escolheram a liberdade, escolheram o crescimento pessoal, a paz, o desenvolvimento físico, financeiro e espiritual. E entenderam que não precisam ser a âncora emocional de garotas que só os enxergaram como última opção. Então eu te pergunto, você vai ser o homem que ela ignora quando está no auge ou o homem que a ignora quando ela finalmente percebe que o mercado sexual não perdoa? Comenta aqui embaixo a sua visão sobre isso. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acredita que ser o bonzinho vai fazer uma garota escolhê-lo. E lembra, o mundo não é justo, o mercado sexual é frio, e quem não se adapta, vira presa. E agora chegamos ao retrato mais simbólico e patético dessa era. As novas solteironas de luxo. Garotas que investem fortunas em procedimentos estéticos, preenchem o rosto, alongam cílios, fazem harmonização facial, colocam lentes de contato, compram roupas de grife, viajam para destinos instagramáveis, postam fotos com legendas sobre amor próprio e independência, mas que, por trás de toda essa maquiagem, vivem uma vida vazia, solitária, emocionalmente quebrada, enquanto os homens solteiros, especialmente os Red Pill, apenas assistem impassíveis, frios, observando de camarote o teatro desesperado dessas garotas que tentam esconder a infelicidade com ostentação e filtros. Elas acreditaram na maior mentira vendida pela cultura moderna: a ideia de que poderiam trocar estabilidade emocional por liberdade sexual, que poderiam substituir o afeto genuíno pelo hedonismo sem limites e que, no final, ainda teriam legiões de homens de valor dispostos a construir algo sério com elas. Mas o script falhou, a realidade bateu a porta, e agora, mesmo cercadas de luxo, se afogam em ansiedade, antidepressivos e consultas intermináveis com coaches de relacionamento, porque perceberam que podem até comprar um estilo de vida, mas jamais comprar a validação masculina genuína, aquela que vem de um homem de alto valor que as escolhe por quem elas são, e não apenas pelo que mostram. Enquanto isso, os homens solteiros que despertaram para a verdade estão cada vez mais seletivos, cada vez mais desapegados, cada vez mais focados no próprio desenvolvimento, vivendo em paz, sem precisar se comprometer com essas figuras que personificam a solidão dourada. Garotas que vivem para impressionar outras garotas nas redes sociais, mas que, quando fecham a porta de casa, percebem o silêncio ensurdecedor de uma vida sem propósito, sem um homem ao lado, e o mais cruel, sem a mínima chance de resgatar aquilo que perderam, por escolhas impensadas. E os homens estão assistindo, sim, mas não com pena, com indiferença, com a frieza de quem entendeu que não deve nada a ninguém, que não é responsável pela felicidade emocional de garotas que fizeram escolhas baseadas em ilusão e agora tentam culpar os homens por sua própria infelicidade. E você? Vai ser o homem que assiste, livre e realizado? Ou o homem que se deixa capturar por esse teatro vazio? Comenta aqui embaixo a sua resposta e marca aquele amigo que precisa entender que beleza maquiada não é sinônimo de felicidade e que nem toda solteirona de luxo quer ou merece ser salva. E é exatamente nesse cenário caótico que testemunhamos com absoluta clareza o colapso do mercado de namoro. De um lado, homens cada vez mais conscientes, despertos, frios, seletivos, optando deliberadamente pela solitude, pela liberdade, pela construção pessoal, pela vida plena sem a necessidade de validação feminina. E do outro lado, garotas cada vez mais angustiadas, chorando em silêncio, escondendo a dor com frases de superação no feed, com sorrisos forçados em fotos, com amigas, enquanto à noite, sozinhas em seus apartamentos decorados com um minimalismo que só esconde o vazio existencial, se perguntam onde foi que erraram. Por que os homens não se comprometem mais? Por quê? Mesmo com todo o empoderamento, com toda a liberdade sexual, com todo o sucesso profissional, ainda se sentem profundamente sozinhas, emocionalmente frustradas, carentes de um relacionamento que, ironicamente, sabotaram quando tinham todas as cartas na mão. E os homens perceberam isso, perceberam que o jogo virou, que elas apostaram tudo na independência emocional, que esnobaram os relacionamentos estáveis e previsíveis com homens que poderiam ter sido ótimos parceiros, para correr atrás de uma elite masculina inalcançável, que jamais se comprometeria.
E agora, quando o peso da solidão chega, não há mais o que fazer. Elas choram em silêncio, não porque querem, mas porque não têm mais escolha. Enquanto os homens, livres das pressões, para casar, prover e sacrificar seus sonhos em nome de relacionamentos desequilibrados, descobriram que a solitude não é punição. É prêmio, é paz, é poder, é liberdade. E quem entendeu isso está cada vez mais distante do mercado de namoro tradicional, cada vez mais focado em sua própria vida, em seus projetos, em sua saúde, em seu legado, deixando para trás esse jogo emocional manipulado, onde homens eram levados a acreditar que precisavam correr atrás, provar valor, se moldar, se sacrificar para serem minimamente considerados, enquanto hoje quem corre, quem se angustia, quem sente o desespero da rejeição são elas, que perceberam tarde demais que o homem que vale a pena não é aquele que se submete, mas aquele que se valoriza, que coloca sua missão acima de tudo, e que só se relaciona quando, e se, decidir, sempre de forma consciente e estratégica, sem jamais se render ao apelo emocional ou à culpa social. E você, homem que me ouve, vai ser parte do colapso emocional, correndo atrás de quem não te quer? Ou vai ser aquele que observa, tranquilo, enquanto o sistema implode? Deixa tua resposta nos comentários e compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda não entendeu que solitude não é solidão, é poder. E para fechar com chave de ferro essa análise brutal, vem a constatação mais incômoda de todas. As garotas jogaram o jogo da independência. E perderam feio, e agora só resta aos homens conscientes, despertos, red pill, assistirem, rindo, com a frieza e a indiferença de quem nunca acreditou nesse teatro montado pelo feminismo moderno, que vendeu a ideia de que a garota não precisava mais de homem algum, que poderia ser autossuficiente, feliz, completa, sem precisar de vínculos afetivos ou familiares. Só que a realidade, essa entidade implacável, chegou para mostrar que essa narrativa não passa de propaganda ideológica. Porque no final do dia, a grande maioria das garotas, mesmo as que se dizem independentes, ainda deseja instintivamente proteção, estabilidade e um homem de valor ao lado. Mas ao terem acreditado cegamente nesse jogo de empoderamento vazio, elas boicotaram os próprios instintos, abandonaram a ideia de formar família no tempo certo, priorizaram carreira, viagens, baladas, sexo casual, validação instantânea, e agora, quando a solidão aperta, quando a idade pesa, quando o espelho não perdoa e o mercado sexual as rejeita, o desespero bate. Só que não há volta, porque enquanto elas jogavam esse jogo suicida, os homens estavam apenas assistindo, observando, evoluindo, acumulando patrimônio, desenvolvendo habilidades, ficando mais seletivos, mais fortes, mais frios. E hoje, não só não correm atrás dessas garotas, como simplesmente riem do caos emocional que elas mesmas criaram, porque sabem que não precisam mais se submeter ao sistema, que não são obrigados a aceitar o pacote de traumas, frustrações e expectativas irreais que muitas delas carregam. E principalmente, sabem que o preço que elas pagaram por esse suposto empoderamento é alto demais. Solidão, depressão, instabilidade emocional e um vazio existencial que não pode mais ser preenchido, porque o tempo não volta. E o homem consciente não se sacrifica para salvar quem desprezou a masculinidade, quem zombou da ideia de relacionamento tradicional, quem ridicularizou os valores que sustentam a formação de uma família e a construção de um legado. E agora, com o mercado sexual saturado, com milhares de garotas independentes, solitárias, infelizes e ansiosas, o homem red pill apenas observa, rindo e seguindo sua vida, entendendo que o verdadeiro poder masculino está em não precisar, em não mendigar amor, em não se dobrar à manipulação emocional ou à cobrança social. Então eu te pergunto, você vai ser o homem que ri, que evolui, que constrói, ou vai ser aquele que tenta salvar quem nunca te respeitou, quem nunca te escolheu? Escreve aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acredita na ilusão romântica que o sistema tenta empurrar. E lembra, quem controla o jogo não é quem pede amor, mas quem tem a capacidade de não precisar dele para ser feliz, livre e pleno. E aqui está a cena final, a mais dolorosa para elas e a mais doce, silenciosa e implacável para os homens que despertaram.
A vingança silenciosa, não feita de gritos, acusações ou revanches explícitas, mas construída com disciplina, paciência e frieza. Onde os homens que um dia foram ignorados, ridicularizados, desprezados, hoje evoluíram, enriqueceram, fortaleceram corpo, mente e espírito. E agora, simplesmente, desprezam quem os desprezou, sem ressentimento, sem necessidade de provar nada, apenas seguindo a vida no mais absoluto e inegociável silêncio de quem entendeu que a melhor vingança é o sucesso, a indiferença, a paz. Esses homens que já foram rejeitados pelas mesmas garotas que agora mandam mensagens de "Oi sumido", que curtem fotos antigas, que reaparecem em tentativas patéticas de resgate, simplesmente sorriem, balançam a cabeça e seguem em frente, porque sabem que quem um dia te rejeitou no seu pior não merece te ter no teu melhor. E essa consciência é libertadora, porque elimina de vez a necessidade de provar valor para quem nunca enxergou o teu potencial, para quem só queria um provedor funcional ou um tapete emocional. E agora percebe que o homem que desprezou virou aquilo que ela sempre sonhou, só que tarde demais. Essa vingança silenciosa é o triunfo absoluto do homem Red Pill, que entendeu que, em vez de se afundar em lamentações ou correr atrás de quem o tratou como invisível, deve usar essa dor como combustível para crescer, para evoluir, para conquistar um status tão alto que essas mesmas garotas, que antes o ignoravam, hoje não passam de sombras pálidas de um passado superado. E o mais cruel, o mais devastador para elas, é perceber que agora não são mais desejadas por esses homens, não porque eles não poderiam tê-las, mas porque simplesmente não querem mais, porque descobriram que o valor delas era condicionado à juventude, à beleza temporária e à manipulação emocional, e que, passada essa fase, o que sobra são pessoas frágeis, inseguras e desesperadas por validação, enquanto o homem que trilhou o caminho da evolução e da autossuficiência se tornou dono do próprio destino, imune às carências e chantagens emocionais que antes o prendiam. Então eu te pergunto, você quer ser o homem que se vinga silenciosamente, vivendo uma vida de sucesso e liberdade? Ou aquele que continua correndo atrás de quem já o desprezou? Deixa tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa entender que a verdadeira vitória masculina não está em reconquistar quem te desprezou, mas em nunca mais precisar dessa validação para ser feliz, pleno e respeitado. E para encerrar essa dissecação fria e implacável da realidade, precisamos encarar de frente o último e mais cruel reflexo desse colapso social. A solidão feminina virou entretenimento masculino, virou piada, virou meme, virou estudo de caso nos grupos Red Pill, nos fóruns, nos podcasts, virou aquele conteúdo que os homens assistem, compartilham e comentam. Não com ódio, mas com aquela indiferença debochada de quem finalmente entendeu que não precisa mais se sacrificar. Não precisa mais entrar no jogo emocional armado por garotas que só querem um provedor otário. Aquele homem que vai chegar no final do ciclo, depois que ela viveu tudo o que quis, se divertiu com os alfa-cafajestes, colheu validação infinita, mas agora quer paz, segurança, estabilidade. Só que esse homem não existe mais. Ou melhor, até existe, mas não está mais disposto a pagar esse preço, não está mais disposto a ser o prêmio de consolação, não está mais disposto a sustentar emocionalmente e financeiramente quem o desprezou na juventude. Os homens acordaram, perceberam que a chantagem emocional da sociedade, que sempre os empurrou para serem provedores sacrificiais, não cola mais. Perceberam que ser o otário que banca não traz respeito, não traz gratidão, só traz ressentimento, infidelidade, desprezo e um divórcio futuro que vai arrancar metade do que ele construiu. E exatamente por isso, cada vez mais homens optam por simplesmente não jogar, por se retirar do campo de batalha, por viver na solitude, cuidando do próprio corpo, da própria mente, do próprio patrimônio, enquanto assistem as novas solteironas de luxo chorarem em silêncio, envelhecerem sozinhas, acumularem procedimentos estéticos, gatos, frases de autoajuda e frustrações, porque o mercado sexual é cruel, é biológico, é implacável. E não adianta vir com o discurso de que homem tem medo de garota independente, porque a verdade é que homem de alto valor não tem medo de nada. Ele só não quer pagar o preço emocional e financeiro de se envolver com uma garota que vê nele um mero recurso, e não uma pessoa, não um parceiro. E exatamente por isso, a solidão feminina virou entretenimento masculino.
Porque é previsível, é inevitável, é a consequência natural de anos e anos de escolhas erradas, de priorização do hedonismo sobre o compromisso, da validação instantânea sobre o vínculo duradouro, da arrogância juvenil sobre a humildade, de construir uma relação sólida no tempo certo. E agora, o que sobra é a cena que a gente vê todo dia. Garotas reclamando que não tem homem que presta, enquanto os homens que prestam estão livres, plenos, realizados, rindo, assistindo e jamais dispostos a assumir o papel do provedor otário. Então eu te pergunto, com toda a honestidade brutal, você quer ser o homem que assiste, que ri, que evolui, ou aquele que, mesmo sabendo de tudo isso, ainda insiste em ser o tapete emocional, o provedor sacrificial de uma garota que só te quer porque ficou sem opções? Escreve tua resposta aqui nos comentários, compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa acordar para essa realidade. E lembra, quem não domina o jogo, vira peça descartável nele. Escolhe de que lado você quer estar. E para cravar de vez essa realidade nua, crua e inegociável, vem a última estaca no coração do script tradicional. Homens solteiros rejeitam completamente essa velha narrativa do casamento como objetivo de vida. Essa farsa romântica enfiada na cabeça dos homens desde criança, onde ele cresce acreditando que deve estudar, trabalhar, acumular recursos, para depois encontrar uma garota, casar, sustentar uma família, carregar o peso emocional, financeiro e legal de uma união, que hoje, estatisticamente, termina com ele falido, alienado dos filhos e emocionalmente destruído. A verdade é que casamento, hoje, só é uma opção viável para quem quer ser usado, para quem quer ser explorado, para quem quer entregar a própria liberdade em troca de um afeto condicional, limitado pelo contrato judicial e pelas leis que protegem a garota em praticamente todas as instâncias, enquanto transformam o homem num pagador silencioso, numa máquina de prover que, ao menor sinal de desgaste emocional, será descartada e substituída. E os homens que despertaram, que entenderam o jogo, já sabem disso, já enxergam os riscos, já perceberam que o que antes era vendido como realização masculina, agora não passa de uma armadilha cuidadosamente montada para sugar tempo, energia, dinheiro e saúde mental do homem. E por isso eles simplesmente rejeitam o script, recusam o papel de coadjuvantes sacrificiais, preferem a liberdade, a paz, a possibilidade de construir a própria vida sem prestar contas a ninguém, sem se submeter a uma relação onde qualquer deslize, qualquer crise, pode terminar num tribunal, com pensão, guarda compartilhada e décadas de sofrimento. Esses homens solteiros, conscientes e livres, olham para esse script tradicional e apenas riem, com desprezo, com indiferença, com aquele olhar de quem entendeu que não precisa mais se dobrar a esse modelo falido, que não deve mais sacrificar sua liberdade em nome de um sistema que não o protege, não o respeita, e só o vê como provedor descartável. E quem ainda acredita que casamento é sinal de estabilidade e segurança, está completamente fora da realidade, porque o homem moderno, que se valoriza, que se respeita, que entende o mercado sexual e as leis que o cercam, simplesmente não arrisca, simplesmente não se entrega. E quando decide ter alguma relação, faz isso de forma estratégica, consciente, sempre preservando patrimônio, liberdade e saúde emocional. E você, homem que me ouve, vai ser o que repete o script tradicional, que entra no casamento achando que é um conto de fadas, ou vai ser aquele que acordou, que rejeita ser usado e que constrói a própria vida com a força da liberdade e da autossuficiência? Escreve aqui nos comentários a sua visão sobre casamento hoje, compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda não percebeu o risco gigantesco que é assinar um contrato que pode custar sua liberdade e sua paz. E lembra, hoje, o homem que se casa inconscientemente é aquele que escolhe, deliberadamente, ser usado. E você, vai ser usado ou vai ser livre? A escolha é sua. E aqui está a verdade final, a mais brutal, a mais incômoda, a que elas mais odeiam e tentam negar a todo custo. O homem livre, consciente, desperto, red pill, entende perfeitamente que compromisso hoje é risco, não benefício, que relacionamento formal, namoro sério, casamento, coabitação, tudo isso, no atual cenário jurídico, social e emocional, deixou de ser uma vantagem para o homem e se transformou numa armadilha onde ele só tem a perder. E elas odeiam essa verdade.
justamente porque sabem que perderam o poder que tinham quando o homem era condicionado desde pequeno a acreditar que precisava se comprometer, que precisava assumir responsabilidade por garotas, que precisava ser provedor, que precisava se sacrificar pela família, enquanto elas podiam manter o poder de escolha, de rejeição, de manipulação emocional, sabendo que o homem médio aceitaria qualquer coisa, desde que pudesse ter uma garota ao lado. Só que agora, com a expansão da consciência masculina, com o surgimento da Red Pill, da Black Pill, com o acesso à informação, com a troca de experiências reais entre homens em comunidades que expõem, sem censura, as consequências legais do casamento, os riscos do divórcio, as estatísticas de infidelidade, de alienação parental, o homem livre olha para o compromisso e vê exatamente o que ele é: um risco altíssimo, uma chance absurda de ter sua vida financeira dilacerada, sua liberdade restringida, sua paz emocional destruída. E por isso ele rejeita. Ele opta por relações eventuais, por conexões superficiais ou simplesmente pelo celibato estratégico, focado em si mesmo, no próprio desenvolvimento, e sabe que compromisso sério hoje só vale se for vantajoso, se for seguro, se não ameaçar seu patrimônio, sua liberdade, sua saúde mental. E isso, para elas, é inaceitável, porque significa que perderam o controle, que não conseguem mais chantagear emocionalmente os homens com o velho discurso de que homem de verdade assume compromisso, que não conseguem mais forçar casamentos de conveniência, que não conseguem mais se apoiar no homem como solução financeira ou emocional. Elas odeiam essa verdade porque sabem que quando o homem percebe que compromisso não traz mais benefício, ele simplesmente para de jogar, para de correr atrás, para de se humilhar, para de se sacrificar e passa a viver de forma estratégica, fria, calculada, escolhendo apenas o que agrega e rejeitando tudo que ameaça sua liberdade e sua paz. E esse homem, que não se compromete, que não se submete, que não se dobra, é justamente o homem que elas mais desejam e mais odeiam ao mesmo tempo. Desejam porque é o homem de valor, o homem que se basta, o homem que não precisa. Odeiam porque não conseguem mais controlá-lo, não conseguem mais manipulá-lo, não conseguem mais convencê-lo a entrar numa relação que só serve para drená-lo. Então, eu te pergunto, você vai ser o homem que entende que compromisso hoje é risco, que escolhe sua liberdade, sua evolução, sua paz? Ou vai ser aquele que ainda acredita na ilusão do felizes para sempre e se joga num abismo de riscos e prejuízos? Deixa a tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda não entendeu que hoje o homem só se compromete se quiser ser usado. E lembra, homem livre é homem que não se curva, que não se compromete sem garantias, que não negocia sua paz. E elas odeiam essa verdade porque sabem que finalmente o jogo virou. E para selar de vez essa verdade que arrebenta com a narrativa moderna e que poucos têm coragem de jogar na tua cara, elas clamaram, berraram, se gabaram de independência, encheram os feeds de frases prontas sobre não precisar de homem, se vangloriaram de uma liberdade que confundiram com libertinagem, acreditaram piamente que poderiam ter tudo: carreira, viagens, experiências sexuais sem limites, e que quando quisessem, bastaria estalar os dedos para um homem de valor, aparecer e se comprometer. Só que a realidade chegou com a força de um soco no estômago. Hoje, elas imploram por atenção, disfarçam o desespero com mensagens vazias, stories provocantes, curtidas em fotos antigas, mandam directs tentando retomar contato com aqueles mesmos homens que antes ignoraram, ridicularizaram, desprezaram, e o que acontece? Ele nem responde o direct, nem se dá ao trabalho de visualizar, porque esse homem não é mais o mesmo. Esse homem evoluiu, esse homem despertou. Esse homem entendeu que não deve nada a quem só o procura quando as opções acabaram, quando o mercado fechou, quando a juventude se esvaiu e a solidão bateu à porta. E agora, ele simplesmente segue em frente, impassível, frio, rindo por dentro da ironia dessa situação onde ontem ele corria atrás e ela fugia, e hoje ela corre atrás e ele nem nota. E essa é a essência da inversão mais cruel do mercado sexual moderno. A garota que antes gritava independência, hoje vive implorando por migalhas de atenção de homens que não precisam mais se esforçar, que não precisam mais provar valor, que não precisam mais jogar o jogo emocional montado por elas,
porque já entenderam que quanto mais indiferentes, mais atraentes se tornam, e que quanto mais se focam em si mesmos, mais elas se desesperam, porque sabem, no fundo, que desperdiçaram o tempo, que jogaram fora as melhores cartas, que desprezaram quem de fato poderia ter construído algo real, tudo em nome de uma independência que, na prática, não trouxe felicidade, não trouxe realização, não trouxe paz. Só trouxe solidão, insegurança, ansiedade e a necessidade humilhante de mandar um oi sumido, na esperança de que alguém ainda se importe. Mas não, esse homem não se importa mais. Ele não responde, ele não se explica, ele não se justifica. Ele simplesmente segue vivendo, focado em seu propósito, em sua liberdade, em sua evolução. Então eu te pergunto, homem, que me ouve, você vai ser o que responde o direct da garota que te desprezou quando estava no auge? Ou vai ser o que ignora, o que evolui, o que segue livre e inatingível, deixando que ela sofra com as consequências das escolhas que fez? Deixa a tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda não entendeu que homem de valor não corre atrás de quem o desprezou. E lembra, quem clama independência não pode implorar por atenção depois. O jogo mudou, e agora quem não entende isso vira peça descartada no tabuleiro da vida. E para arrematar com o soco final, com a mensagem mais importante que todo homem precisa tatuar na mente, o homem solteiro, consciente, Red Pill, finalmente percebeu, sem sombra de dúvida, que vale infinitamente mais investir em si mesmo do que bancar quem não o respeita, quem não o escolheu quando ele era apenas potencial, quem não acreditou nele quando ainda estava construindo, quem só passou a olhar para ele agora, quando ele já venceu, quando ele já tem status, quando ele já tem dinheiro, corpo, liberdade e paz. E essa percepção é o divisor de águas entre o homem que continua sendo usado como muleta emocional e financeira e aquele que constrói uma vida de poder, autonomia e realização pessoal. O homem livre entendeu que não deve investir tempo, dinheiro e energia em garotas que só o enxergam como um recurso, como uma solução para problemas que elas mesmas criaram com escolhas ruins, com anos desperdiçados em baladas, carrossel de validação, relacionamentos tóxicos com cafajestes, enquanto rejeitavam os bons caras que estavam ali, oferecendo estabilidade, amor, parceria. E agora, quando o desespero bate, quando a idade pesa, quando o mercado sexual fecha as portas, elas reaparecem, mascaradas de maturidade, de autoconhecimento, de garota de valor, tentando convencer o homem que desprezaram de que agora sim estão prontas para algo sério. Mas esse homem não cai mais. Não aceita ser a última opção. Não aceita ser o porto seguro de quem viveu de maneira inconsequente. E simplesmente escolhe a si mesmo, escolhe investir em seus projetos, na sua saúde física, mental, no seu patrimônio, na sua liberdade, na sua paz. Esse homem entendeu que cada centavo gasto com quem não o respeita é um investimento perdido, que cada hora dedicada a quem não o admira é uma hora roubada da sua evolução, que cada esforço para agradar quem só o vê como utilitário é uma traição contra si mesmo. E por isso, ele para, ele rompe, ele redefine as prioridades e coloca-se como o centro da própria vida, como o maior projeto, como o maior investimento. E essa é a virada que a sociedade odeia, que as garotas desprezam, porque significa que perderam o controle, que o homem não se deixa mais manipular, que não se dobra mais a chantagens emocionais disfarçadas de amor, que não se sacrifica mais em nome de relacionamentos que só sugam e nada devolvem. Então eu te pergunto, você vai continuar bancando quem não te respeita, ou vai, a partir de hoje, decidir ser o homem que investe cada gota de energia, de foco, de disciplina e de dinheiro em si mesmo, na sua evolução, na sua liberdade? Deixa a tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda vive bancando garota que não o respeita. E lembra, o homem que se prioriza, que se investe, que se fortalece, é o homem que domina o jogo, que vive livre, pleno e que nunca mais aceita ser usado por quem só aparece quando está sem opções. Porque no final das contas, a vida é isso. Ou você investe em si, ou paga a conta emocional de quem nunca te valorizou. A escolha é sua. E agora, para colocar a última peça nesse quebra-cabeça brutal e inegociável,
vem a constatação que mais dói nelas e mais orgulha o homem que despertou. O jogo virou completamente. Elas envelhecem desesperadas, tentando compensar o tempo perdido e os anos de escolhas ruins com filtros, maquiagem pesada, procedimentos estéticos que, na melhor das hipóteses, atrasam o inevitável, mas nunca anulam o fato biológico de que o valor sexual e reprodutivo feminino está intimamente atrelado à juventude e à fertilidade, enquanto os homens, com o tempo, só ficam cada vez mais seletivos, mais fortes, mais estáveis, mais conscientes do seu valor, mais atentos ao jogo e, principalmente, mais indiferentes ao desespero silencioso de garotas que, na juventude, acreditaram que seriam desejadas para sempre, que poderiam pular de relacionamento em relacionamento, que poderiam priorizar a carreira, a diversão, a validação infinita, e que, magicamente, quando quisessem, um homem de valor estaria ali, de braços abertos, pronto para assumir compromisso, casar e construir uma família. Só que não. O tempo é cruel. A biologia não perdoa. E enquanto elas se afundam em aplicativos de edição de imagem, em tratamentos caros, tentando esconder as marcas do tempo que denunciam o esgotamento de seu capital sexual, os homens que souberam esperar, que investiram em si, que priorizaram carreira, saúde, inteligência emocional, hoje são os que escolhem, são os que filtram, são os que decidem quem entra ou não na sua vida, são os que se dão ao luxo de ser seletivos, frios, racionais, porque sabem que o mercado sexual moderno está saturado de garotas que gastaram tudo na juventude e agora tentam vender a ilusão de que são melhores, mais maduras, mais interessantes, quando, na verdade, o que carregam é um passivo emocional gigantesco, inseguranças, frustrações e um desespero mal disfarçado. E é exatamente por isso que o homem de valor, o homem que entendeu a Red Pill, não se deixa mais enganar por aparências, por filtros, por discursos ensaiados, e passa a buscar o que realmente importa: paz, compatibilidade, respeito, admiração verdadeira. E não uma garota que só o quer agora porque as opções acabaram, porque o mercado fechou, porque o tempo cobrou a conta. E essa é a nova ordem do jogo. Enquanto elas envelhecem tentando apagar os sinais inevitáveis com artifícios superficiais, eles se tornam mestres da própria vida, senhores do próprio destino, frios, seletivos e imunes às manipulações emocionais que antes os arrastavam para relações tóxicas e desequilibradas. Então eu te pergunto, homem que me ouve, você vai ser o que cai nos filtros e nas mentiras? Ou vai ser aquele que escolhe, que filtra, que exige, que prioriza a si mesmo, acima de qualquer carência disfarçada de afeto? Deixa a tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acha que homem tem que aceitar qualquer migalha de atenção. E lembra, o jogo virou. E hoje só joga bem quem entendeu que seletividade não é arrogância. É proteção, é inteligência, é sobrevivência. Escolhe de que lado você quer estar. O do homem que escolhe ou o do homem que aceita ser escolhido por quem sobrou. E para cravar de vez esse epitáfio na ilusão romântica que a sociedade tentou empurrar goela abaixo de gerações de homens, vem o último suspiro desse ciclo. A risada masculina é amarga, seca, fria, não porque o homem é cruel ou vingativo, mas porque ele sabe, com a clareza de quem sobreviveu ao desprezo, à indiferença e às humilhações silenciosas, que as mesmas garotas que um dia o ignoraram, que olharam com desdém, que riram da sua insegurança, da sua falta de recursos, da sua timidez, agora estão desesperadas, carentes, solitárias, gastando fortunas em tratamentos estéticos, enchendo feeds com fotos que buscam desesperadamente uma validação que não chega mais, mandando mensagens patéticas para aqueles mesmos homens que antes sequer consideravam. E esse homem hoje simplesmente ri, mas uma risada amarga, porque ele percebe a ironia brutal dessa dinâmica. Quando ele mais queria ser visto, mais queria ser amado, mais queria ser escolhido, elas estavam ocupadas demais correndo atrás dos homens de alto status, dos alfas cafajestes, dos caras que nunca dariam a elas o que ele estava disposto a oferecer. E agora, quando ele não precisa mais, quando ele não quer mais, quando ele já construiu sua vida, sua carreira, seu corpo, seu patrimônio, elas aparecem, atrasadas, desgastadas, emocionalmente frágeis. E essa risada amarga é o símbolo do homem que entendeu que o mercado sexual não tem misericórdia, que é uma arena de seleção natural,
onde quem não se adapta perde e onde quem desperdiça as oportunidades paga o preço. E ele, agora, com a frieza que só quem sofreu calado consegue ter, não corre atrás, não se humilha, não se submete, apenas observa o desespero das mesmas que o rejeitaram. E segue sua vida, focado em si, investindo no que realmente importa. Sua liberdade, sua paz, sua evolução. Essa risada amarga é o reflexo da dor que virou força, da rejeição que virou motivação, do desprezo que virou autopreservação, e quem não entende isso está condenado a repetir o ciclo, a ser o homem bonzinho, frágil, emocionalmente dependente, que sempre acaba sendo usado e descartado. Então eu te pergunto, homem que me ouve, você vai ser aquele que ri amargamente, mais livre, ou aquele que ainda acredita na ilusão de que quem te ignorou um dia merece teu esforço hoje? Deixa tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda corre, atrás de quem nunca o respeitou, e lembra, no mercado sexual, quem sobrevive é quem aprende a transformar o desprezo em combustível, a dor em disciplina e a rejeição em força. O jogo é frio, ou você endurece ou continua sendo descartado. Escolhe quem você quer ser. E para encerrar com o golpe mais seco e definitivo, aquela verdade que escancara de uma vez por todas o novo paradigma que a maioria não quer admitir. Os homens solteiros estão mais felizes, mais ricos e, principalmente, menos tolerantes a qualquer tipo de drama ou manipulação emocional. Esse é o retrato incontestável da nova geração masculina que abriu os olhos, que entendeu que a vida não precisa, e não deve, girar em torno de agradar garotas, de buscar aprovação feminina, de se moldar para ser aceito por quem nunca esteve disposta a valorizá-lo de verdade. E agora, livres das pressões sociais, livres das chantagens emocionais disfarçadas de amor, esses homens caminham com a serenidade e a confiança de quem sabe que a sua felicidade não depende de estar num relacionamento, muito menos de bancar uma garota emocionalmente instável ou manipuladora. Eles estão mais ricos, porque pararam de gastar rios de dinheiro tentando impressionar. Garotas pararam de sustentar estilos de vida que não agregam nada. Pararam de investir em relações que só drenam recursos e não oferecem retorno emocional ou apoio genuíno. E canalizaram todo esse foco para seus próprios projetos, negócios, investimentos, saúde, viagens, hobbies, e hoje colhem os frutos de uma vida construída sob os pilares da autossuficiência e da disciplina. E como consequência direta desse despertar, estão também infinitamente menos tolerantes a qualquer tipo de drama, de joguinho, de manipulação emocional, de cobranças irracionais que antes aceitavam calados, com medo de perder aquela garota que, na verdade, nunca os respeitou. Agora, eles simplesmente viram as costas, bloqueiam, ignoram, seguem em frente, conscientes de que há uma abundância de oportunidades na vida e que nenhuma garota merece a sua paz, a sua estabilidade ou o seu foco como moeda de troca para manter uma relação desequilibrada. E essa nova postura masculina é o que mais apavora as garotas, especialmente aquelas que cresceram acreditando que sempre teriam um homem à disposição, que poderiam manipular à vontade, que poderiam criar tempestades emocionais para testar o homem, para dobrá-lo, para moldá-lo conforme seus caprichos. Só que agora não. Agora o homem Red Pill simplesmente levanta, sai, não responde, não insiste, não se desgasta, não tolera, porque entendeu que o custo emocional é altíssimo e o retorno é quase sempre nulo. Então ele escolhe o caminho mais inteligente, o caminho da liberdade, da evolução pessoal, da construção de uma vida que ele domina, sem se sujeitar a relações tóxicas, desrespeitosas e manipuladoras. Então eu te pergunto, homem que me ouve, você vai ser o que desperta, o que enriquece, o que se liberta, o que zera a tolerância para drama e manipulação, ou vai continuar sendo o que se desgasta, o que corre atrás, o que se sacrifica em nome de um ideal romântico que só te faz perder dinheiro, energia e autoestima? Deixa tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda aceita ser sugado emocional e financeiramente por quem não o respeita. E lembra, homem livre é homem que não tolera mais nada que ameace sua paz. E quem não entendeu isso ainda vai seguir pagando a conta emocional e financeira de relações desequilibradas, enquanto os homens conscientes seguem mais felizes, mais ricos e cada vez mais seletivos. O jogo mudou. A escolha, como sempre, é sua.
E agora, para cravar a estaca final nesse caixão da ilusão moderna, vem a verdade mais devastadora e definitiva. Elas apostaram tudo na beleza temporária, nessa moeda que a natureza entrega gratuitamente na juventude, que explode em poder social e sexual entre os 18 e 28 anos, e que, exatamente por ser natural e efêmera, vai diminuindo com o tempo, vai se desgastando, vai cedendo espaço para a insegurança, para a ansiedade, para a corrida desesperada contra o relógio biológico e social, enquanto eles, os homens que entenderam o jogo, que recusaram ser coadjuvantes emocionais ou provedores sacrificiais, apostaram na construção de valor permanente, no corpo, na mente, no patrimônio, no status, na inteligência emocional, na disciplina, na liberdade. E ganharam de lavada. Ganharam o jogo invisível que rege as relações humanas. Ganharam porque entenderam que o homem não recebe valor pronto. Ele constrói, ele forja na dor, na rejeição, na solidão, na disciplina. E que, ao contrário da garota, o homem que investe em si só melhora com o tempo. Fica mais sábio, mais forte, mais seletivo, mais rico, mais livre, enquanto elas, que desperdiçaram a juventude com diversão, validação barata, carrossel de parceiros, ostentação e viagens vazias, agora olham no espelho e percebem, com um desespero silencioso que ninguém vai mostrar no feed, que aquela beleza que as fazia ser abordadas, desejadas, paparicadas, idolatradas, está sumindo, que as opções estão diminuindo, que o poder social está evaporando, e que os homens que um dia elas desprezaram, zombaram ou colocaram na friend zone, agora são inalcançáveis. São os mesmos que olham para elas com indiferença ou desprezo, que escolheram outras garotas mais jovens, mais alinhadas, mais companheiras, ou simplesmente escolheram ficar sozinhos, livres, sem ter que bancar o pacote emocional e físico que vem com quem gastou todo o capital sexual no passado. Essa é a vitória silenciosa, fria, calculada, do homem que entendeu que não se deve apostar na validação temporária, mas sim na construção de valor sólido, duradouro, inegociável, e que, ao fazer isso, não só se torna imune à manipulação emocional, como também se coloca numa posição de poder absoluto no mercado sexual e social, enquanto elas, que apostaram tudo na aparência, agora se afundam em procedimentos estéticos, filtros, crises existenciais e terapias tentando em vão resgatar um poder que já não existe mais. E você, homem que me ouve, vai ser o que aposta na construção lenta e disciplinada de valor permanente, ou vai ser aquele que ainda corre atrás de quem só apostou na beleza fugaz e hoje te vê como última opção? Deixa a tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa entender que o verdadeiro poder masculino está na construção e não na corrida desesperada por validação feminina. E lembra, quem aposta na beleza perde com o tempo. Quem aposta no valor vence para sempre. A escolha é sua. Construa ou seja descartado. E para encerrar essa sequência brutal de verdades que ninguém mais tem coragem de dizer, aqui está a última constatação que crava de vez a falência do script moderno. A geração das garotas fortes e independentes. Aquelas que gritaram aos quatro ventos que não precisavam de homem, que podiam fazer o que quisessem, que ostentaram discursos vazios sobre liberdade sem limites, sobre autonomia absoluta, sobre minha vida, minhas regras. Agora, no auge do colapso emocional e relacional, descobre de forma dolorosa, fria e irreversível o preço altíssimo da liberdade sem lealdade. Porque uma coisa é buscar independência com sabedoria, responsabilidade e visão de longo prazo, outra completamente diferente é se iludir achando que pode rejeitar sistematicamente o princípio fundamental que sempre sustentou as relações humanas: a lealdade, a construção conjunta, o respeito mútuo. Elas acreditaram na narrativa enganosa de que poderiam ter acesso, ilimitado aos prazeres da liberdade, carreira, viagens, múltiplos parceiros, zero compromisso, zero responsabilidade emocional, e que, magicamente, depois de anos ou décadas, ainda teriam ao alcance um homem disposto a assumir o risco, o investimento, a parceria, como se a lealdade fosse algo descartável, como se o homem fosse apenas mais um acessório para completar a vitrine de uma vida solitária, mas enfeitada. Só que agora, elas descobrem que não, que liberdade sem lealdade cobra um preço imenso. O preço da solidão, do vazio emocional,
da insegurança crescente, da frustração íntima, do medo desesperado de envelhecer sozinha, de não ter quem cuide, quem proteja, quem caminhe junto. E o mais devastador, elas descobrem que os homens que um dia teriam dado tudo por elas, os homens leais, dedicados, que buscavam parceria verdadeira, já não estão mais disponíveis, já seguiram, já evoluíram, já se protegeram, já ficaram imunes, já aprenderam, que não devem mais entregar seu tempo, seu afeto, seu dinheiro e sua lealdade a quem não soube valorizar nada disso quando teve a chance. E agora, elas, que um dia se diziam fortes e independentes, descobrem que são sim fortes, para aguentar a solidão, para lidar com o desespero que bate quando as noites ficam cada vez mais longas e vazias, para encarar o espelho que revela não só a passagem do tempo, mas também o peso de escolhas pautadas por uma falsa liberdade que desprezou o valor da lealdade. Enquanto isso, os homens, agora conscientes, despertos, Red Pill, olham de longe, observam o caos emocional e simplesmente seguem, livres, frios, seletivos, focados em si mesmos, sabendo que não devem nada a quem um dia trocou a lealdade por uma liberdade vazia e ilusória. E você, homem que me ouve, vai ser aquele que se sacrifica por quem nunca entendeu o valor da lealdade? Ou vai ser o que prioriza a sua liberdade verdadeira? Aquela que é construída com propósito, com disciplina, com visão de longo prazo? Deixa a tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda não entendeu que lealdade é valor inegociável. E lembra, quem busca só liberdade, colhe solidão. Quem busca lealdade, constrói legado. E hoje, os homens que entenderam isso estão livres, fortes, prósperos e inatingíveis, enquanto elas pagam o preço silencioso de uma escolha que, agora, sabem que foi a pior aposta que poderiam ter feito. A escolha é sua: liberdade vazia ou lealdade verdadeira. Decide. E para colocar o último prego nesse caixão das ilusões femininas e do velho script social que tentava transformar o homem num escravo emocional sempre disponível, vem a constatação que define de vez o homem moderno consciente, o homem Red Pill, que abriu os olhos e decidiu nunca mais ser usado. Homens solteiros simplesmente não têm mais paciência para joguinhos emocionais. Não têm mais tempo para decifrar sinais confusos. Não gastam mais energia tentando provar valor para quem só quer manipular, testar, controlar. Não se sujeitam mais a longos ciclos de expectativa, frustração e rejeição, criados propositalmente por garotas acostumadas a ver homens fracos, desesperados, dispostos a qualquer coisa por uma migalha de validação. Não. Esse homem de hoje, esse homem que evoluiu, que construiu valor, que conquistou sua liberdade emocional e financeira, só quer duas coisas: foco e diversão. Foco na sua missão, no seu propósito, na sua evolução constante, na sua saúde física, no seu patrimônio, nos seus projetos de vida, porque ele entendeu que esse é o verdadeiro legado masculino: construir, crescer, liderar, conquistar, e diversão, porque ele sabe que, sendo homem de valor, as opções não faltam. As oportunidades surgem naturalmente. Ele não precisa se esforçar, mendigar, implorar por atenção ou afeto. Ele escolhe quando, como e com quem quer ter momentos de prazer, de descontração, sempre com consciência, sempre com controle, sempre lembrando que nenhum relacionamento, nenhuma garota, nenhum jogo emocional pode, ou deve, ter poder suficiente para tirá-lo do seu foco ou roubar sua paz. Esse homem agora olha para joguinhos emocionais com desprezo, com indiferença, com aquele sorriso irônico de quem sabe exatamente o que está acontecendo, mas se recusa a participar, que simplesmente vira as costas quando percebe que a garota quer apenas testar limites, medir paciência, criar instabilidade emocional para se sentir poderosa, porque esse homem não precisa provar mais nada para ninguém. Ele se basta, ele se valoriza, ele investe nele mesmo, ele se diverte no seu tempo, no seu espaço, nas suas regras. E essa nova postura masculina é justamente o que mais aterroriza as garotas que antes jogavam com facilidade, que antes usavam homens como tapetes emocionais, como muletas afetivas, e que agora percebem, assustadas, que o homem de valor não tolera mais, não se sujeita, mas não participa mais. Então eu te pergunto, homem que me ouve, você vai ser aquele que ainda cai em joguinhos emocionais, que ainda perde tempo e energia tentando agradar quem só quer te manipular? Ou vai ser aquele que se foca, que se diverte,
que escolhe a sua liberdade acima de qualquer teatro emocional? Deixa a tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda se desgasta tentando decifrar joguinhos femininos. E lembra, homem que tem foco e diversão não tem paciência para manipulação. Ele simplesmente vive, cresce e deixa quem joga sozinha, se desgastando na tentativa inútil de controlar quem já se libertou. A escolha é sua. Ser livre ou ser manipulado. Decide. E para encerrar essa narrativa brutal, com a mais cortante das constatações, vem aquela que quebra de vez o script romântico falido e redefine o papel do homem moderno. O solteiro de hoje não quer mais ser o herói de conto de fadas, não quer mais ser o cavaleiro branco que salva a donzela em perigo, que assume o peso emocional e financeiro de um relacionamento desequilibrado, que entra numa história pronta para ser usado como provedor, terapeuta, segurança emocional. Não. Ele quer ser o vilão da história delas. Quer ser aquele que não responde, que não se explica, que não se submete, que simplesmente vive, cresce, se diverte e segue, deixando-as com o coração quebrado, com a frustração estampada no rosto, com aquele olhar perdido de quem não entende como o homem que um dia correria atrás, hoje simplesmente passa reto, despreza, escolhe outra ou muitas vezes escolhe ninguém, porque ele sabe que não precisa mais provar nada para garota alguma. Ele é o vilão porque não quer mais fazer parte da narrativa que sempre colocou o homem como o responsável por tudo. Por salvar, por proteger, por prover, por carregar nas costas as consequências das escolhas ruins delas. Ele é o vilão porque não se deixa mais manipular por lágrimas falsas, por discursos prontos, por chantagens emocionais que antes o fariam dobrar, ceder, sacrificar-se. Ele é o vilão porque finalmente entendeu que o homem que não quer ser o herói da ilusão, feminina, que não quer ser o salvador de quem nunca o respeitou, nunca o valorizou, é automaticamente rotulado de insensível, frio, egoísta, quando na verdade é apenas um homem lúcido, desperto, que prioriza a própria vida, a própria paz, o próprio legado. E essa figura do vilão é justamente o que mais apavora as garotas modernas, porque quebra o script emocional que as fazia sentir-se sempre no controle, sempre com o poder de definir quem sofre e quem corre atrás. E agora? Não. Agora elas são as que correm, as que imploram, as que sofrem, enquanto o homem segue, leve, livre, implacável, focado em sua missão. E você, homem que me ouve, vai ser o herói tolo de uma narrativa que só serve para te sugar até não sobrar nada. Ou vai ser o vilão que simplesmente não se importa com o papel que elas querem te dar. E escreve a própria história, nas suas regras, no seu tempo, com foco absoluto em si mesmo? Deixa tua resposta aqui nos comentários, compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acha que precisa ser o salvador de uma garota que jamais seria a parceira leal que ele merece. E lembra, no jogo social e sexual de hoje, quem quer ser herói termina exausto, falido e descartado. Quem aceita ser o vilão, quem prioriza a si mesmo, quem se recusa a ser manipulado, esse sim vence, esse sim vive. E esse sim escreve a própria história sem pedir permissão para ninguém. A escolha é sua. Ser o herói descartável ou o vilão inatingível. Decide. E para fechar essa análise implacável com a última e mais poderosa verdade que a sociedade tenta esconder, mas que grita cada vez mais alto na cabeça das garotas e no peito dos homens que despertaram. A verdadeira vitória masculina não é se vingar, não é humilhar, não é provar nada para ninguém. A verdadeira vitória masculina é simplesmente rir. Rir com aquele sorriso silencioso, de canto de boca, enquanto elas percebem, tarde demais, que perderam os melhores, que rejeitaram. Os homens de caráter, de potencial, de valor, que ignoraram, humilharam e ridicularizaram quando esses homens ainda estavam em formação, quando ainda eram frágeis, inseguros, pobres, vulneráveis. E agora, anos depois, veem com desespero silencioso esses mesmos homens que um dia desprezaram se tornarem bem-sucedidos, fortes, independentes, seletivos, livres, completamente fora de alcance, enquanto elas, já marcadas pelo tempo, consumidas pelo desgaste emocional das más escolhas, cercadas por solidão, gatos e sessões intermináveis de terapia, percebem que o mercado sexual não perdoa, que as oportunidades não voltam, que quem foi desprezado ontem, hoje é inalcançável, e quem foi idolatrado ontem, hoje não quer compromisso, só quer usar. E essa percepção, esse choque brutal de realidade,
É o que mais dói nelas, e o que mais dá satisfação pro homem que despertou, que deixou de ser o bonzinho otário, que parou de correr atrás de quem só o usava como entretenimento, como estepe emocional, e que agora vive em paz, construindo sua vida, curtindo sua liberdade, selecionando friamente com quem gasta seu tempo e sua energia, sem precisar se explicar, sem precisar se justificar, sem precisar mendigar afeto de ninguém. E essa é a vitória que ninguém tira do homem Red Pill. Saber que enquanto elas envelhecem tentando entender onde foi que erraram, ele segue cada vez mais forte, mais bem-sucedido, mais livre, mais indiferente, sabendo que quem escolhe é ele, quem define o jogo é ele, e que no final, a verdadeira justiça do mercado sexual e social não é feita de vingança explícita, mas dessa vitória silenciosa, fria e inegociável, de simplesmente seguir vivendo bem, enquanto elas sozinhas, frustradas e desesperadas, tentam remendar um passado de escolhas ruins que jamais poderão desfazer. E você, homem que me ouve, vai ser aquele que desperta, que constrói, que vence, que ri, silenciosamente e segue. Ou vai ser aquele que ainda corre atrás, que ainda se humilha, que ainda aceita ser o plano B de quem te desprezou quando você mais precisava. Deixa a tua resposta aqui nos comentários, compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda não percebeu que a verdadeira vitória masculina não está em ter todas, mas em não precisar de nenhuma. E lembra, quem desperta e se constrói vence. Quem insiste em ser aceito por quem nunca o respeitou, perde tudo, inclusive a dignidade. O jogo é esse. Decide se você vai rir no final ou chorar.